Então fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui a gente vai falar tudo o que você precisa saber para você montar seu amplificador com alto trafo. Todas as questões de segurança, as questões dos isoladores, a questão da blindagem, como você vai eliminar o zumbido causado da fonte. Então acompanhe todas essas dicas aí, acompanhe nosso vídeo até o final, que eu garanto a você que você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. Então galera, eu já separei aqui o quadro para nossa interação aqui ficar um pouco melhor. Eu acho que assim é melhor, porque tem momentos os quais é bom assim essa interação olho no olho. Então galera, eu vou deixando de conversa. Se por acaso você gosta desses conteúdos de áudio, coisas relacionadas ao mundo da eletrônica, e por acaso não for inscrito aí no nosso canal, aperta nesse botãozinho vermelho aí, clica no sininho, nos dá essa força aí, isso nos motiva a estar trazendo mais conteúdo aqui para a plataforma. Então galera, eu vou deixando logo de conversa. Antes de mais nada, é importante a gente já deixar logo muito claro que o amplificador com alto trafo nada mais é do que um amplificador desses que a gente usa convencional comum, digamos, classe A, pode ser B, pode ser AB, pode ser D, H, F, qualquer classe, galera. Então, o que muda do amplificador com alto trafo é exatamente o fato do autotransformador, de ele não ter um isolamento da sua rede de energia. Então, tem amplificadores que não fazem uso nem de transformador necessariamente. Então esses amplificadores também, eles não são isolados da rede, então eles fazem uso do mesmo princípio de isolação. Então essas questões que eu vão ser ditas aqui no decorrer do vídeo, você pode aplicar na maioria dos amplificadores, levando em consideração que a parte principal do amplificador, que seria a parte de potência, ele se assemelha a todos os outros amplificadores. Então, digamos que eu tenho esse bloco aqui, que é o bloco do amplificador de potência, o qual vai entregar o som para o meu alto-falante. Se eu tenho um amplificador convencional, digamos que ele já tem isolamento na sua fonte, eu vou ligar o meu sinal diretamente nesse camarada. Confere? Até aí tudo bem. Mas se esse camarada meu aqui, ele for alimentado por uma rede aonde aqui no caso tem uma alta tensão não isolada, esse camarada aqui vai passar a ter um isolamento entre essa etapa para a etapa da entrada. Então digamos que meu amplificador ele cresce mais um pouco. Eu teria a nossa parte de entrada aqui, um bloco de pré-amplificação, um bloco de isolação, galera, aqui. Eu vou exemplificar como o transformador de áudio, que já foi falado em nossos vídeos aí. Mas esse projeto também dá para ser feito com fotoacoplador. Eu, particularmente, eu uso transformadores de áudio. Porém, tem algumas questões com o transformador de áudio, que é sobre a questão do zumbido. Se você, por exemplo, aproximar ele muito perto do núcleo, do transformador da fonte, ele capta barulho, o qual o acoplador óptico não tem esse tipo de problema. Então, na escolha do seu projeto, você pode escolher de acordo com o que você tem mais próximo para conseguir. Se for mais fácil para você fazer com acoplador óptico, beleza, sem problema nenhum, funciona perfeitamente. Existem empresas nacionais e internacionais que fazem uso do isolamento com acoplador óptico e outras empresas que fazem o uso do isolamento com o transformador. Ambos são isolamentos galvânicos que deixa passar o áudio sem ter contato de ambas as etapas do amplificador. Então vamos lá. Se eu tenho aqui um pré-amplificador, o qual eu vou injetar o meu sinal de entrada aqui. Aqui é a minha entrada de sinal. E eu tenho o bloco isolador. Esse camarada aqui está ligado na fonte de sem isolamento. Esse camarada aqui, ele tem uma seguinte questão. Se for com um amplificador com um trafo ou com um acoplador, ele precisa, ambos os dois métodos, precisa de um pré-amplificador na entrada desse trafo e outro na saída. Então, digamos que meu amplificador aqui, se eu jogar o sinal desse trafo direto na entrada do amplificador, não vai ter som suficiente para excitar ele. Então, eu preciso aqui de um pré-amplificador aqui, para passar o sinal para esse camarada de potência, e preciso de outro pré-amplificador aqui
para jogar um som forte desse pré da entrada para a excitação do trafo. No caso aqui, eu estou levando como base o nosso T1, um transformador de áudio. Então, o que é que acontece aqui? Se eu tenho uma fonte, digamos que eu tenho um transformador, eu vou tentar aqui fazer uma bobina de um transformador aqui, não isolado, no caso, de transformador alto tráfego. Então, eu tenho a derivação da energia aqui, mas quem já está acompanhando o canal, muitos dos nossos inscritos já estão há muito tempo aí no canal, através dos circuitos dos amplificadores de alto tráfego, e com certeza acompanharam os vídeos falando especificamente sobre os transformadores, que existe o transformador misto, que seria um transformador a qual as bobinas daqui não tem de parte de potência, que seria a parte que vem para cá, e tem bobinas com um secundário de baixíssima potência no sentido tanto de amperagem quanto de voltagem. Eu tenho especificamente para alimentar nosso pré-amplificador lá, pessoal. Então, digamos que nosso pré-amplificador, até aqui, eu tenho que fazer uma fonte totalmente separada para esse camarada. E esse outro nosso camarada aqui, ele vai trabalhar com o mesmo transformador, só que com uma bobina totalmente isolada da outra. Esse camarada vai trabalhar com alta potência, com a bobina não isolada da rede. E esse camarada aqui vai trabalhar com as bobinas secundárias do transformador. No caso dessas tensões aqui, elas iriam mais ou menos em 15 positivo e 15 negativo. Eu tenho 15 volts lá para alimentar esses camaradas aqui, que seria o nosso pré-amplificador de entrada. Agora, é importante a gente entender aqui uma questão. Esse pré-amplificador de entrada aqui, pessoal, é exatamente o pré-amplificador que vai fazer a conexão com os aparelhos que vêm anteriores ao amplificador. Nosso camarada aqui, se eu for para fazer, digamos, se for para colocar ele dentro de um gabinete, eu vou ter que fazer o quê? Dizer que aqui é um gabinete, vou fechar aqui seria o gabinete do nosso amplificador. Confere? Agora, digamos, esse pré, como eu estava dizendo, ele é o que faz a conexão com a entrada do áudio dos outros aparelhos, ou até mesmo o microfone, desde que seja excitado o suficiente para ele aqui. E nosso outro camarada aqui, que seria no caso o nosso falante. Deixa eu apagar um pouquinho aqui essa linha para a gente colocar aqui. Vamos fechar aqui o gabinete do falante. Agora a gente tem aqui, isolemos, coloquemos nosso alto-falante aqui. Beleza. Aqui não tem contato com a energia daqui. Esse camarada aqui não é isolado. Esse camarada aqui, ele dá choque. O choque dele em relação ao terra da casa, ao terra da residência, do lugar que você vai ligar um amplificador, ele dá metade da rede. Digamos, os amplificadores aqui, eles trabalham com 220 volts. Se eu pegar o negativo, que no caso aqui é o negativo do falante, ele não é o mesmo negativo daqui. Ele é o negativo, é o terra daqui. Ele é o terra, o GND aqui. Desse camarada de potência. Esse camarada aqui, que é o mesmo daqui, que é o que vem para cá para o centro do transformador, ele vem direto e faz o GND também da placa pré do amplificador de potência. Esse camarada, em relação a qualquer uma dessas duas fases, ele dá metade da fase. Entenderam, pessoal? Então, esse amplificador, ele tem aqui um perigo mortal. A energia que circula nesse alto-falante, ela tem totalmente ligação, ela é totalmente interligada com a rede do local de energia, sua concessionária de energia. Sendo assim, é muito perigoso o uso desse amplificador em caixas tipo Euclides, pessoal. Eu, sinceramente, eu não vendo um amplificador desse se for para usar em uma caixa como a Euclides. Uma caixa a qual, ou por exemplo, a T18. Eu não vou fazer jamais um amplificador desse tipo, porque você pode muito bem estar deixando ele em um lugar onde vai ter contato com o público, um cara desavisado chegar e topar em qualquer um, positivo ou negativo desse alto-falante aqui, tanto faz o positivo quanto o negativo, e vai estar tomando um choque
quem sabe até mortal mesmo, galera. Sinceramente, o risco desse amplificador é um risco mortal. Esse amplificador é um camarada para você trabalhar com potências extremas. O que é que eu estou querendo falar com isso? É questão de 1000 watts, 2000 watts, 3, 5? Não, pessoal. É coisas que você não consegue. Um transformador pequeno para arrastar dezenas de milhares de watts. Vocês compreendem, pessoal? Não é um amplificador para você, por exemplo, colocar uma tecnologia dessa em uma caixa amplificada, por exemplo. Ou qualquer outro sistema onde o usuário vai ser uma pessoa que não tem conhecimentos da área técnica em eletrônica e mais específico no áudio profissional. Porque já houve casos, pessoal, de em eventos pessoas morrerem eletrocutadas, vocês estão escutando muito bem, pessoas morrerem eletrocutadas por conta do uso indevido do amplificador com alto tráfego. Então é bom a gente entender que até meados da década de 80, esse camarada era proibido de se fabricar. Então você não vê praticamente conteúdos relacionados aqui no YouTube, relacionados a esses camaradas aqui. Então a gente está trazendo esse conteúdo aí por conta que, na medida que as coisas foram evoluindo, foram precisos certas demandas de potências exageradamente altas, né? Se esse for o termo adequado, se não for, vocês me perdoem, mas eu acredito que vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. Então, na medida que foi se requerendo altíssima potência, foi sendo, de certa maneira, foi obrigatório o uso dos amplificadores desse tipo aqui. Agora, vamos lá. Você pode me dizer, cara, mas aí você está falando... E os módulos automotivos que também têm altíssima potência e também trabalham com caixas Euclides. Vou lá agora tocar nesse assunto porque é até importante essa nossa interação aqui, essa troca de conhecimento. Vamos lá. Pessoal, a questão do módulo automotivo é que você não tem contato da saída do alto-falante para a rede local da rua. Entenderam? Como é que funciona esse sistema high volt? Vamos chegar lá. O high volt, ele é alimentado com uma série de baterias que, ao serem ligadas em série, aumentam a tensão que faz, no caso, a tensão que seria a tensão da rede. Então, é evidentemente que é uma tensão alta que sai do alto-falante, mas ela não tem contato com a rede elétrica. Compreenderam? Então, se ela não tem contato com a rede elétrica, não faz medo de você ter uma caixa Euclides, por exemplo, com um determinado alto-falante lá no público, e o cara chegar, tudo bem que se ele topar nos dois bornes, ou se ele topar do negativo ou do positivo desse camarada para a carcaça do módulo, ele vai ter um pulso de energia, mas nada comparado ao alto tráfego que faz o uso da rede local de energia sem isolamento, pessoal. Então, como é um amplificador que trabalha dessa forma, quais as aplicações principais deles? Altíssima potência em caixas onde o alto-falante fica devidamente escondido, fica devidamente lacrado, sem acesso a qualquer pessoa desavisada, que por mais que tenha o sinal lá da caveira, do choque, do seja lá o que for, mas o ser humano é um bicho curioso e você pode estar causando um acidente. Agora, galera, vamos partir para outras questões pertinentes aos amplificadores, que são a questão do isolamento. Já foi se perguntado no decorrer dos vídeos aí, eu acabei lendo alguns dos últimos comentários a respeito do assunto do alto tráfego, sobre o camarada disse que não entendia como era que isolava a carcaça se o GND do amplificador não é o GND correto de você colocar aqui na carcaça, porque senão vai dar choque. E aí ele ficou sem entender. Pessoal, é muito simples. São coisas que essas partes são simples. A questão do amplificador de alto tráfego é o risco mesmo de você estar ligando o alto-falante, essa questão no uso do dia a dia. Eu acredito que a construção em si faz menos medo do que o uso diário. Porque o camarada desse que cai nas mãos erradas, ele pode confundir e acabar energizando. Vejam só. Por exemplo, se esse camarada aqui faz o uso desse cara e ele usa esse terra daqui do alto-falante para fazer um GND junto com os outros aparelhos, automaticamente minha entrada lá vai virar energia também e vai dar choque em todo o meu sistema.
Observaram, pessoal, como qualquer erro pode ser fatal? Então, nesse caso da blindagem, eu considero como questões básicas e simples, porque é uma coisa que depois que você vai dominando isso aí, você vai ver que é simples. Nada mais, nada menos que o GND do primeiro pré-amplificador, galera. É o GND que você liga na carcaça de todo o amplificador. Entenderam? É o GND do pré-amplificador de entrada. É o GND do XLR. É o GND do conector P10. É o GND da entrada de áudio, que é o GND principal de aterramento da carcaça do amplificador. O central desse camarada aqui, que é o negativo do alto-falante, não tem nada a ver com o GND lá. Esse aqui é um terminal central do transformador, o qual dá a energia negativa aqui apenas do alto-falante. Entenderam, pessoal? Então, tem que estar atento sobre todas essas questões, porque na medida que você vai fazendo testes, diz que quando a pessoa perde o medo, aí é que acontece o acidente. Então, é sempre muito importante você salientar uma coisa. Você está trabalhando com energia. Então, pode ser a energia baixa como for, mas ela tem um efeito ali. Então, é muito importante você respeitar essas grandezas da natureza. Se você não tem experiência com eletrônica, eu não lhe aconselho jamais. Você só está assistindo esse vídeo para adquirir mais conhecimento, mas eu não lhe aconselho jamais fazer isso aqui. Isso aqui são para técnicos em eletrônica, pessoas que já têm um certo tempo no ramo na área de eletrônica, pessoas que de certa maneira já produziram amplificadores, por mais simples que sejam, mas são amplificadores que trabalham mais ou menos com a mesma linha de princípio de funcionamento até um certo ponto. Aonde eu quero chegar com isso? Porque o amplificador base aqui é um amplificador, digamos que você pode pegar seu amplificador que você tem aí em sua caixa amplificada e colocar um alto trafo nele, colocar direto da rede. Mas você, aí agora é aquela questão, você agora vai ter que acrescentar todo o isolador. Então qualquer amplificador dá sim para usar com alto trafo. Pode ser classe A, classe B, classe AB, classe D, classe H, classe F, classe G. O alfabeto inteiro que você queira usar, você vai ter como usar. Qual é a vantagem disso? O fornecimento, digamos que infinito de energia através da entrada não isolada para o alto-falante. Riscos. Os riscos de você eletrocutar uma pessoa ou todo um sistema e causar um grande acidente no manuseio do amplificador e não só na construção do amplificador. Confere até aí. Então, se eu já disse que o GND aqui do primeiro pré é o GND da entrada, o que é que eu preciso fazer, galera? Aqui só para recapitular mais uma questãozinha aqui. Agora a gente vai só ter alguma... vamos recapitular só um pouco aqui da questão do pré-amplificador. Para fazer aqui mais amplo um pouquinho. Então, digamos que eu tenho o bloco isolador, que seria esse camarada aqui, através do alto trafo, não é verdade? Eu estou fazendo essa simbologia aqui, nada proporcional, mas vamos lá. Então eu preciso ter aqui quem, galera? Um pré-amplificador aqui, pessoal, olha, para jogar o sinal para esse camarada aqui. Então aqui eu tenho nosso amplificador de áudio jogando, um pré-amplificador de áudio jogando diretamente para as bobinas do transformador ou para o óptico acoplador. E aqui eu preciso ter praticamente o mesmo circuito, tirando esse sinal do transformador aqui, tirando esse sinal do transformador. E agora sim, eu vou colocar quem aqui, pessoal? O nosso potenciômetro, que vai jogar lá para a entrada do pré-amplificador da parte não isolada. Então, a partir daqui, eu já posso ter o potenciômetro master do amplificador. Mas vejam só, esse camarada aqui, nada se topa com esse camarada do lado de cá. Digamos, eu não disse a vocês do começo que precisaria, no caso, o outro pré aqui, um pré para você ter o balanceamento da entrada, confere? Então, essa parte aqui, eu posso ir aqui por conta do telefone, mas voltando aqui, a nossa parte aqui, tanto um pré quanto o outro pré-amplificador, tanto do XLR
XLR, que seria no caso o primeiro tanto quanto esse segundo, eles podem partilhar muito bem de uma mesma fonte. Então, os nossos 15 volts aqui, mais 15 menos 15, eu posso alimentar diretamente os dois camaradas aqui. Mas esse outro circuito integrado aqui, ele já tem que ser uma fonte totalmente separada daquele lá. Então, eu tenho 15 volts aqui, mais 15 menos 15, totalmente separado dos outros 15 lá. Esses 15 volts aqui, você pode até tirar da parte de potência do amplificador, através de um diodo Zener, fazendo a estabilização, a redução dessa tensão e partilhando até mesmo do amplificador de potência. Eu estava na outra parte do desenho, antes de interromper o vídeo, que era a questão do potenciômetro. Então, o potenciômetro que é ligado aqui, é importante também vocês terem uma noção aqui, e a gente recapitular todos esses detalhes, porque vai ajudar você na construção do seu amplificador aí. O pino 1 desse potenciômetro aqui, que no caso faz parte da parte de alta voltagem, o pino 1 desse camarada aqui é o centro do transformador. Então, se eu tenho lá o transformador, a parte de potência desse camarada aqui, o centro dele, que é o mesmo negativo do falante, eu tenho falante, aí eu tenho o negativo do falante aqui, menos e mais. O mais do falante vai para a parte de potência. O menos daqui é o mesmo menos daqui. Então, o menos do falante é o menos, seria o terra do nosso potenciômetro, que não é o mesmo GND daqui. Aqui é GND. Aqui é GND, a entrada de áudio é GND, mas o pino 1, que seria no caso o GND do potenciômetro, não é GND. Esse camarada aqui também é energizado. Então, ao colocar esse camarada na carcaça, você tem que tomar cuidado com isso, porque também você pode estar energizando a carcaça de todo o aparelho com um mau uso desse camaradinho aqui. Então, você tem... Agora, você pode se perguntar, e por que não coloca o potenciômetro para cá, para ter menos perigo? Por exemplo, colocar aqui, galera, porque quando você coloca aqui, você corta logo direto na entrada do amplificador de potência. Dessa forma, barulhos inconvenientes vai ser totalmente eliminado, por conta que vai ter um sinal aqui cortando nessa entrada, diretamente na entrada dele. Ele nunca vai ficar no máximo. Você sempre vai usar um amplificador desse com 70% do som dele aqui, desse potenciômetro, você vai estar mais do que satisfeito. Então, ao girar o potenciômetro em 100%, você pode captar barulhos do pré-amplificador. Mas é claro que você também pode eliminar esses barulhos, desde que esse pré-amplificador seja bem construído. Então, a finalidade do pré-amplificador vai casar esse aparelho que vem antes lá, tirar os ruídos aqui, você vai tirar os ruídos direitinho, colocou o potenciômetro já depois da parte isolada. Então você tem parte isolada, que é a entrada de áudio, parte não isolada, que já faz uso de uma fonte que pode ser até mesmo extraído da parte de potência. O importante é você ter a ideia de que essa fonte, nada desse circuito vai se compartilhar com esse camarada aqui, que já vai ser para a parte de potência. E já foi, galera. Lembrando, esse tipo de amplificador só é aconselhado para uso de extrema potência. Então, na escala de dezenas de milhares de watts, não tem necessidade jamais de estar construindo isso aqui. Eu espero de alguma forma ter ajudado você que está aí do outro lado, que estava com dúvidas a respeito dessas questões aqui. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí. Isso ajuda a tirar dúvida de outras pessoas também. Muita gente lá no canal aí, através desse conteúdo aqui. Então você que esperou até agora, tá aqui. Tem pouco conteúdo relacionado a esse assunto aqui no YouTube. Muitas empresas até escondem o seu método de isolação. Eu particularmente uso o transformador isolador, mas muitas empresas também usam dessa forma, e o opto-acoplador, mas mesmo assim elas não liberam o esquema. Então tá aí, cada vez mais que a gente vai aprofundando o nosso conhecimento, a gente vai aprendendo, como eu disse antes, a respeitar e não ter medo, vai respeitando com o que você está trabalhando, e dessa maneira você vai fazer o seu projetinho aí com mais confiança. Então galera, espero mesmo de alguma forma ter ajudado. Se por um acaso você é novo por aqui, ainda não é inscrito em nosso canal e gosta de conteúdos assim de áudio, de eletrônica, dicas assim desse sentido,
Não perca tempo, clique nesse sininho, clique no botão de se inscrever para acompanhar todos os nossos vídeos. E além do mais, galera, isso nos motiva a estar trazendo mais conteúdo aqui na plataforma. Eu sei que eu já disse isso em outras oportunidades, mas o canal não é nada sem vocês aí do outro lado. A gente apenas cria o conteúdo aqui, vocês é que estão do outro lado aí, é que dá essa visibilidade, assim como eu também sou consumidor da plataforma. Então, galera, espero ter ajudado, tá aí, tirou bastante dúvida aqui. Claro que sempre fica alguma coisinha aqui, outra acolá. Se for preciso, a gente faz mais vídeos. Coloca nos comentários aí se for alguma dúvida. Se gostou, deixa esse like, ajuda demais. Galera, até o próximo vídeo.